A interpretação das portas muda quando a gente tem uma porta ativada num centro colorido ou quando a gente tem uma porta ativada no centro em branco. Vamos entender hoje como funciona isso de forma bem breve, bem prática. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente conseguir entender sobre isso. E depois eu quero que você me fale aqui embaixo como você sente a sua porta. E a realidade é que a resposta para essa pergunta depende. O que que acontece? A essência dessa porta, ela não muda, ela vai ser sempre a mesma, ou seja, o significado da determinada porta, de um determinado centro, ela vai ser sempre igual. O que muda é a forma como você vivencia isso na sua vida prática. Eu sugiro você assistir até o final, porque eu vou dar exemplos bem práticos para você entender e eu quero que você me conte depois como que é para você a sua experiência. A gente tem um centro colorido, um centro definido como esse aqui, e a gente tem uma porta ativa nesse centro, ou seja, ela tá colorida também. A experiência que a gente tem ali com essa porta, ela tende a ser mais consistente, ela é como se fosse algo muito, muito, muito natural para a gente lidar com os temas dessa porta, viver essa porta, expressar essa porta. Já quando a gente tem, por exemplo, a mesma porta, só que o centro está indefinido, o centro está em branco, a energia dessa porta, a forma com que a gente sente essa energia, normalmente ela é mais variável. Então, depende muito de pessoas com quem a gente está, ambientes que a gente está, aspectos planetários. Então, tudo isso está interferindo muito mais no funcionamento dessa porta quando ela está num centro em branco. Então, resumidamente, o que muda é a forma com que ela se expressa através de você. Deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. O meu nome é Elô Brogliato, sou guia e mentora de desenho humano e eu tô com o pré-lançamento da formação de desenho humano que se chama o DH Clube, que é uma formação contínua de 1 ano de acompanhamento. Eu vou deixar aqui embaixo mais informações. Então, para a gente recapitular e continuar, quando a gente tem um portão localizado em um centro definido, ele está ativo localizado em um centro definido como esse. Você vai ter acesso a isso de forma mais contínua, ou seja, a energia a qual que você tem acesso, ela é um pouco mais constante, digamos assim, ela é como se ela tivesse o tempo todo disponível para você. Já quando esse mesmo portão, por exemplo, essa porta está num centro em branco ou no centro indefinido, o desenho humano chama de portão dormente, e eu gosto de chamar de portão tímido. Porta tímida, é como se a gente tivesse essa porta aí mais quietinha, mais tímida. Não é que isso não exista em você, existe, essa essência existe, faz parte da sua genética, afinal, senão você não viria com esse portão, com essa porta aí colorida e ativa no seu desenho. Só que ela tá realmente um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais quietinha, um pouquinho mais tímida. Então eu vou te dar dois exemplos bem práticos. Eu quero que você me conta depois como é pra você, porque esse assunto é muito legal e eu vejo algumas divergências aí na pessoa que acessa essa informação. Quando a gente tem, por exemplo, a porta 31, que faz parte do centro da garganta. Se essa porta está ativa no centro da garganta, é claro, né, gente, que depende também de outros fatores. Cada desenho humano é um desenho humano, cada caso é um caso, cada mapa é um mapa, e tem outros fatores que também contribuem para essa interpretação que eu não vou entrar aqui. Mas vamos lá. Então, se a gente tem a porta 31 num centro da garganta aberto, é como se essa energia que tem relação com influência, com liderança, ela está presente na vida da pessoa, a pessoa tem esse potencial na vida dela, só que ela é como se ela não tivesse isso de forma acessível o tempo todo. Então ela tem um pouquinho mais de dificuldade de acessar esse conteúdo dessa porta, digamos assim. Então é como se você se percebesse uma pessoa influente ou líder. Talvez em determinados contextos, com grupos específicos de pessoas, quando você está recebendo algum tipo de trânsito planetário específico no seu mapa, quando você está num ambiente X ou Y. Então fica mais claro para você o funcionamento dessa porta, a expressão dessa porta, conforme as pessoas com quem você convive. Já se você tem a porta 31, por exemplo, numa garganta definida, que essa porta, como a gente falou, fala de liderança e influência, essa pessoa ela tende a acessar esse poder de influência, essa forma de liderar de forma mais consistente, sem tanto estímulo externo, sem, entre aspas,
precisar tanto do contexto. Isso não varia muito conforme o contexto que você tá. E essa explicação toda, ela faz muito sentido lógico, porque um centro em branco ele vai receber a energia de fora e um centro definido ele já tem essa energia mais consistente. Então, é natural que o funcionamento dessa porta em determinados centros mude também conforme você tem esse centro definido ou não. Então, claro que depende, de como que está sendo essa ativação. Por exemplo, a porta 31 ela conversa com a porta, com a porta 7. Como que está acontecendo isso? Você está recebendo um trânsito na porta 7 que aí ligou o canal inteiro? Você está recebendo um trânsito em outra porta, mas que a sua garganta em branco ficou colorida? Então, tudo isso também traz informações para a gente entender esse funcionamento. Agora, eu vou falar o que eu vejo na prática. Eu vejo na prática pessoas relatando, a clientes também, que percebem o funcionamento dessas portas em centros em branco. Alguns percebem que não muda, eles relatam isso. Algumas outras pessoas relatam que sim, percebem essa dinâmica acontecendo. Então, essas portas do centro colorido estarem mais consistentes, elas lidam melhor e sabem, é como se isso realmente fosse muito natural. E a porta ativa em um centro indefinido fica um pouco mais flexível. Algumas relatam isso. E outras não, como eu falei. Por que que isso acontece? Porque na realidade a gente está sempre recebendo trânsito planetário, a gente nunca está vivendo o nosso mapa 100% limpo, digamos assim. A gente está sempre em contato com outras pessoas, quer queira ou quer não, você pode trabalhar com outras pessoas, você não precisa estar trocando com outra pessoa através de conversa para você estar recebendo informações daquele campo áurico. Você vai em qualquer lugar, você está recebendo. Então é natural que o nosso desenho ele esteja aí sempre movimentando. Então fica muito até difícil da gente saber como que é o funcionamento dessa porta específica, por exemplo, num centro em branco, porque a gente está sempre tendo essas ativações. E outro ponto que a gente tem que considerar é o que está sendo ativado ali, como que funciona para você. Às vezes você tem um monte de planetas ativando essa mesma porta, porque isso pode acontecer. Então, tudo isso traz informação para a gente. Eu acho muito legal a gente olhar para essas dinâmicas e perceber isso na prática, sabe? Mas o contexto natural, o funcionamento, entre aspas, teoricamente, é esse. É você perceber dessa forma estando num centro definido e você perceber dessa outra forma estando num centro indefinido. Isso não fala para você que isso é ruim ou bom, isso não quer dizer que você não tem aquela porta, não é essa forma com que eu vejo e com que eu trabalho com o desenho humano, mas é bom a gente sempre respeitar a base teórica do desenho humano e entender toda a teoria por trás e o funcionamento e fazendo as conexões. Então, tudo tem uma explicação, na verdade, muito prática, muito racional e muito lógica, apesar de ser um conhecimento holístico. E é muito legal a gente perceber como é que funciona na prática. E agora eu vou trazer outra visão particular minha sobre essa questão das portas nos centros abertos, que eu tenho uma visão que é assim. Toda porta que a gente tem num centro indefinido, independente de você perceber ela ou não, aquilo ali é teu. Faz parte da tua dinâmica, faz parte do teu projeto de alma, faz parte de quem você veio ser. Quando isso está num centro indefinido, na minha visão, esse potencial que existe ali é muito grande. Por quê? Porque todo centro em branco são escolas na nossa vida. Quem fala isso é o próprio fundador canalizador dessa ferramenta, que é o Ra. Os centros em branco são escolas, grandes escolas. O que que a gente faz na escola? A gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, a gente se torna mestre em determinado assunto. Então, é muito sobre isso. E eu, Elô, vejo dessa forma. Então, se a gente tem potenciais aí, portas aí dentro de um centro em branco, são potenciais muito fortes que a gente tem de expressar aquilo, de viver aquilo, sabe, na sua maior potência. Eu acho muito lindo ver dessa forma e eu percebo isso estudando desenhos de clientes, estudando desenhos de famosos, que eu faço bastante, e estudando meu próprio desenho e de pessoas mais próximas, que eu tive acesso ao desenho humano. Eu acho muito lindo ver esse potencial sendo explorado e desabrochado na prática. E agora eu queria saber de você, me conta aqui qual é a tua forma de entender isso e como que você, no teu desenho, na tua vida, como que você sente isso se expressar. Isso também pode variar. Às vezes você vai se conectar com uma porta específica num centro em branco e para você, você pode perceber isso de forma mais consistente porque
Depende aí, né, do contexto. E outras não. Então me conta aqui como é para você. Eu vou querer muito saber, vou ficar muito feliz com o teu comentário. E a gente está com pré-inscrição do DH Clube que vai. Esse valor fica disponível somente até o dia 7, agora, segunda-feira. Um beijo e até o próximo vídeo.